Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva de Coreia, Percor Maria. Nesse dia 29 de janeiro de 2023, nesse domingo, nós estamos então aqui no nosso quarto domingo já do nosso tempo comum, nesse ano aqui A. E o evangelho de hoje é o evangelho das bem-aventuranças de Mateus, no capítulo 5, versículo de 1 a 12. E é super interessante que nós começamos então aí há 2 semanas o nosso tempo comum e você percebe na lógica dominical como é que a igreja ela tem um caminho, né? As leituras têm um caminho pedagógico para você e para mim viver então de uma forma, né? Para nós vivermos de uma forma aonde que nós vamos seguir os passos de Jesus. Na semana passada, nós então aí observamos que Jesus ele passa na praia, chama os seus discípulos. Estava lá o Pedro, estava lá o Tiago, estava lá o João, estava todo mundo na praia, consertando as suas redes, pescando, largaram tudo e seguiram Jesus. Depois, então, que eles largaram tudo e seguiram Jesus, nós temos, então, aqui uma pergunta. Como que nós vamos viver agora se nós largamos a vida passada, nós largamos a vida anterior, nós largamos a vida velha? Como que nós vamos viver agora? E aí, então, vem o Evangelho das Bem-aventuranças. Viva as bem-aventuranças! Viva aqui, né? Tudo isso que você vai escutar hoje no Evangelho, que você vai escutar hoje na missa. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E vai indo, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados que promovem a paz. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim, alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu. Quer ser santo? Quer seguir os passos de Jesus? Largou a vida velha? O que eu vou fazer agora? Viver uma vida bem-aventurada. Viver uma vida de bem-aventuranças. Isso daqui é o nosso itinerário de santidade, itinerário para nós seguirmos o caminho de Jesus Cristo, e não existe outro itinerário, não existe outra forma programática de seguir o Senhor, a não ser bem-aventurado. E é totalmente aqui ao contrário das coisas mundanas, é totalmente ao contrário das coisas deste mundo, é totalmente ao contrário da mente revolucionária que o mundo hoje prega. Nós não queremos fazer um paraíso aqui, nós não queremos viver eternamente aqui, nós queremos viver para a eternidade. A morte, ela é um dado que está sempre diante da nossa vida, do nosso viver. E nós não queremos outra coisa aqui a não ser nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós deveríamos aqui meditar cada bem-aventurança, só que o tempo não permite, o tempo é curto, eu não tenho assim tanto tempo para nós então aqui meditarmos com mais profundidade, né, as bem-aventuranças. Mas uma aqui me chamou muita atenção hoje, quando eu acabei de ler aqui as bem-aventuranças, eu parei, e uma me chamou muita atenção, que é essa aqui no versículo 5. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão aqui consolados. Mas que choro é esse? Choro porque nós estamos passando um momento de crise? Choro porque perdeu alguém? Choro porque você não tem aquilo que você quer? Não. Santo Agostinho diz o seguinte aqui sobre esse luto, sobre esse choro. O luto é a tristeza causada pela perda de pessoas queridas. Os convertidos a Deus perdem tudo o que de mais querido tem neste mundo. Não se regozijam com aquelas coisas que antes lhe alegravam, e até que possuam o amor das coisas eternas,
são feridos de uma certa tristeza. Quando nós, convertidos, nós largamos o mundo, nós sofremos uma certa tristeza. Porque aquelas coisas que te divertiam antes não divertem você mais. Aquelas coisas que preenchiam, de uma certa forma, a tua vida, e depois que você largou isso por causa de Cristo, isso não te diverte mais, isso não te alegra mais, isso não te completa mais, e isso gera uma certa tristeza. Por isso que às vezes a gente chora. A gente chora porque o nosso corpo pede aquilo que nossa alma já não quer mais dar. É por isso que nós choramos. Então, há uma certa tristeza. Então, por isso que o Senhor vai dizer aqui, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não aqui, mas na eternidade. Consolar Sião no Espírito Santo, o qual com toda a propriedade se chama Paráclito, que quer dizer Consolador, porque enriquece com a eterna alegria aqueles que perdem o que é temporal. Ele nos alegra porque nos enriquece com uma eterna alegria, porque nós perdemos aquilo que é temporal. Portanto, se diz, porque serão consolados. Nós seremos consolados. Nós seremos consolados pelo Espírito Santo quando nós largamos todas as coisas por Cristo. Eu fico imaginando Pedro, Tiago e João. Talvez passaram por um momento de tristeza, largaram as redes, largaram a pesca, largaram a vida passada, tiveram talvez um momento de tristeza, mas foram consolados no Pentecostes pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio, apossou-se da vida deles e eles não queriam trocar nada mais por aquele que é o nosso Salvador e Redentor. Por isso que a segunda leitura da missa diz o seguinte aqui, ó. O Senhor escolheu, né? O Senhor escolheu aqui o que era desprezado no mundo, escolheu o que o mundo considera como fraco para confundir aquilo que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante. O Senhor escolhe o que é fraco. O Senhor escolhe aqueles que choram, porque o Senhor vai consolar. O Senhor não quer aqueles que são fortes nas coisas temporais. Eles querem aqueles que são fracos ainda na busca da eternidade, porque Ele completa o desejo do nosso coração. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.